tem um caso muito questionável, que é o da Emanuele, que descobriram uma grande farsa dentro do Vaticano. Emanuele? Isso. Emanuele Orlandi, que era uma menina... Esse caso ficou famoso depois... Muito mais famoso agora com a Netflix, que, se não me engano, em 2023 eles lançaram um documentário de 4 episódios cada. E tem muita coisa. Cada episódio que vai passando, mais coisa aparece no caso dela. Que ela era uma menina que tinha 15 anos em 83. E ela era filha de funcionários do Vaticano. O Vaticano é um estado dentro de um estado. E os funcionários lá do Vaticano, que tem vários tipos de funcionário, não só padres, porque lá pessoas estado. moram. Exato. Então, eles moram lá dentro mesmo, nos apartamentos lá dentro. E aí, numa tarde, ela ia sair pra ir na aula de música, pediu carona pro irmão dela não quis dar carona. Ela foi pra essa aula de música, aquela flauta... Doce. Isso, flauta doce. Flauta doce. Ela faz a aula de música, saiu da aula de música, ela liga pra família, pro telefone da casa da família, a irmã dela atende, e ela fala, oi, eu conheci um homem, que ele é representante da Avon, ele vai me ajudar a arrumar um trabalho. Avon? É. Que brisa, né? Gente. E a menina some. 9h30 da noite, os pais dela, desesperados, não sabiam onde estava a menina, chamaram o tio e o sobrinho. Eles rodaram Roma inteira de moto com uma foto dela, mostrando para as pessoas, cadê, ninguém acha. Eles foram para a polícia. A polícia falou que estava muito cedo demais para... Isso em 83. Muito cedo demais para acionar e dar como desaparecida mesmo. E os dias foram passando, eles voltaram na polícia. A polícia falou de novo... no momento, na época, diziam que vários adolescentes estavam fugindo de casa, mas não explicaram muito. Só jogaram essa informação ali. E falou que não, poderia ser normal, provavelmente ela quer tocar a própria vida dela. A polícia falando isso pros pais. Mano, imagina, Gente, não, às vezes ela quer tocar a vida dela, volta pra casa. Então... Que? Você fala Deixa ela. Ué, gente, quer tocar a própria vida, você imagina? Mas policial, ela desapareceu, deixa viver. Deixa a vida levar. Deixa viver, quer tocar a própria vida, emancipa ela. Gente do céu. E, detalhe... 15 anos ela tinha. 15 anos. Essa escola de música ficava fora do Vaticano em si, mas ficava a alguns metros fora do Vaticano. Então ela saía, fazia aula, depois voltava. E nesse dia ela desapareceu, passaram alguns dias, eles falaram com a polícia, nada da polícia tentar ajudar. Agir. Então eles falaram, vamos escrever uma nota e colocar no jornal. Escreveram uma nota, colocaram no jornal com a foto da filha e o número deles. Isso a família? A família. E a família começa a receber um monte de ligação. Entre algumas ligações e outras, eles recebem de um cara que se diz que ele fala que ele é o americano. Ele fala, eu sou um americano. Não, mentira. Eles apelidaram o cara de americano porque ele tinha um sotaque diferente. Não era italiano, que ele falava assim. E esse cara falou, estou com a Emanuele e eu só vou soltar a Emanuele quando vocês soltarem um terrorista, aquele que atirou no Papa, nos anos 80. Teve um cara que atirou no Papa. Lembro, o Papa perdoou ele na prisão. Isso. João Paulo II. Exatamente. E aí eles receberam essa ligação. E aí a polícia voltou à ativa ali, grampearam alguns telefones para tentar descobrir. E eles receberam outra ligação, alegando que era menino e falando, o que a polícia falou para a família? Fala pro próximo cara que ligar, que vocês querem ter uma prova de que a menina tá viva. Numa das ligações, eles ouviram uma voz de mulher de fundo, mas não dava para saber direito o que era. Depois eles falaram, vai no lugar tal, na lixeira tal, não sei se era lixeira ou alguma coisa assim, que vai ter um pacote lá provando que ela tá viva. Eles foram para lá, quando abriram, era só cópia da identidade dela, e cópia da identidade, da carteirinha da escola de música, se eu não me engano, e cópia de um papel rasgado que ela tinha escrito, eu sou a Manuela e eu estou bem, alguma coisa assim. Gente, mas então tinha coisa dela ainda, então era meio que verdadeiro, assim. Sim. Então, exatamente.
E aí, a polícia... Detalhe, nesse meio tempo, esse cara, esse maníaco aí, que tentou... fez um atentado contra o Papa, ele estava indo para uma delegacia, estava indo para algum julgamento. Sabe quando o preso entra na delegacia com algemado e um monte de imprensa tá lá? E ele passando assim, ele gritou: eu não tenho nada a ver com essa menina. Não me colocam no meio disso, que eu não tenho nada a ver com essa menina. Eu só atirei no Papa, nada demais. Tipo, né, na cabeça dele. E ele falou, quem me contratou foi a KGB. Olha. Que é É os que vieram aqui, né? Cara, que não. Não, mas é KBC! Meu Deus! Meu Deus! O Putin aqui do nada, tá ligado? Meu Deus, cara, do nada sentado aqui. O Dan traz todo mundo mesmo. Todo mundo. E eu assim, eu não entendendo nada. Ai, cara. Ai. E aí? Então ele grita. Ele grita, ele fala assim, quem me contratou foi a KGB, não tenho nada a ver com isso. E a família ainda procurando a menina e nada aconteceu. Ficou por aí mesmo, a polícia saiu de campo. Falando, Meu Deus, imagina a angústia. Exato. Oi, o irmão com a consciência de que não deu carona. Não deu carona pra menina. Meu Deus do céu. Porque tava muito calor, ele falou, né, coisa de irmão, sabe? Tipo, Sei. não vou dar. Sei. E aí a família ainda revoltada, numa madrugada, imprimiu um monte de lambe-lambe com a foto dela, desaparecida, etc. O nome tudo colou em Roma inteiro. Então Roma acordou estampado com o rosto da menina desaparecida para as pessoas reconhecerem mais. Caso vejam ela, né? Exato. E ter uma mídia maior em cima dela. Aí, ok, os anos foram se passando e aí aconteceram várias coisas em paralelo. Numa delas, uma jornalista ainda estava pesquisando sobre o caso. E ela acabou descobrindo que tinha que um mafioso italiano estava envolvido com o desaparecimento da Emanuele. Lá tem as máfias, né? Lá tem as máfias. Olha. Estava envolvido com o caso da Emanuele. E ela descobriu que esse cara, acho que já tinha falecido, se eu não me engano, só que ele tinha uma ex-esposa, que ela estava viva e estava lá. Então essa jornalista foi atrás dessa ex-esposa. Foi um pouco difícil delas se encontrarem, mas se encontraram. E aí ela pergunta, ela fala, e aí, você conhece a Emanuele? O que está acontecendo? Isso anos depois. E a mulher fala sim, o meu ex-marido teve envolvimento com o desaparecimento da Emanuele. Na época que começou a subir, que a família colou os lambe-lambe, ela viu a foto e aí soube que era Emanuela. E aí ela ficou meio assim do tipo, e aí, por que você tá fazendo com essa menina, né? O que tá acontecendo? E aí ela diz que ouviu a Emanuele chegar lá no apartamento, eles colocavam a Emanuele no quarto. Essa ex-esposa do mafioso falou que ouvia muito a Emanuele gemer e chorar desesperadamente, assim, gemer de dor. E eles acabavam drogando ela. Então drogavam ela, abusavam dela. Meu Deus. Segundo essa mulher. E depois de um tempo, eles até cortaram o cabelo dela, se eu não me engano, fizeram alguma coisa assim. E depois de um tempo, esse mafioso virou pra esposa e pra uma outra pessoa e falou, bom, agora a gente tem que levar ela lá pro Vaticano. E aí sentou no carro a ex-esposa, a suposta Emanuele e mais uma outra pessoa. Eles entraram no carro, tinha todo um esquema assim para onde eles iam. Entraram no Vaticano, foram até um posto de gasolina do Vaticano, ficaram esperando, chegou um carro preto, desceu um cara com uma roupa de padre e eles colocaram a Emanuele dentro do carro desse suposto padre. E ela falou que foi aí, foi embora e foi assim. Só que aí ela questionou nesse momento, ela questionou pro marido, ex-marido mafioso, falou, mas essa daí eu sei quem é, Emanuele, o que você tá fazendo com ela? E ele disse, é tudo um jogo de poder. Mano. Corta para 2019. O irmão dela e a família ainda insistindo em procurar saber o que aconteceu com a Emanuele. O Vaticano, o próprio Papa já, depois de tantos anos, fala naquelas aparições que ele aparece ali na coisa, falou sobre a Emanuele. Então, deu a entender que ele conhece o caso da Emanuele e sabe o que aconteceu com ela. E... O Papa, na época, João Paulo II. João Paulo II, exatamente. Inclusive, teve até uma vez que ele foi até a casa da família...
para falar com a família. E ele até comentou e virou para a mãe e falou: ela já está no céu. Ou seja, como assim ela já está no céu? O que aconteceu? Ela está bem? O que vai rolar? Corta para 2019. Surge rumores, alguém fala que o corpo da Emanuele está enterrado num túmulo dentro do Vaticano, onde 2 princesas alemãs estão enterradas. O Vaticano libera fazer exumação. Aí em 2019, recente, todo mundo vai lá, jornal, todo mundo abrem o túmulo, descem assim, porque assim, abrem a criptas, lápide, né? Isso. Abre, aí desce ali, abre a cripta de baixo. Não tem nenhum osso, nem o das princesas, nem o da Emanuele. Nem as princesas? Nem as princesas, nem a Emanuele. Let it go. E é aí que eu queria chegar. Gente do céu. Por quê? Você não falou? Será que o pedacinho da cruz era a cruz? É verdadeiro? Então, aí quando a gente abre um túmulo que deveria ter pelo menos ossos das princesas, não tô falando da Emanuele, mas cadê o osso das princesas, mano? Qual princesa? Cinderela? Que tinha duas Desculpa, não podia. tinha 2 princesas lá, né, enterradas, deveriam estar e já nem osso tem. Não é meio estranho, Dan? É bizarro. É muito bizarro. E aí agora em 2024 ainda tá, o caso tá seguindo aí, novos documentos apareceram também. Então tipo tá, assim, tá rolando. Tá rolando, Cara, amigo, 40 desde 83. Imagina, Porque assim, irmão. não acontece crime dentro do Vaticano, porque é quase um bairro Vaticano ali, um bairro É o menor grandão. estado do mundo, eu acho. E assim, da meia-noite fecha. Então, assim, não é um lugar perigoso de você ser. Até que acho que ela foi a única menina que foi sequestrada, etc. Então tem todo esse bagulho que, tipo, será que realmente o Vaticano tá envolvido? Não tá? Foi que realmente o padre quis e... Porque tem muito esse negócio, né, do celibato e de questão de abuso, sei lá o que acontece. A igreja né? tem os escândalos mano. tem os escândalos de pedofilia, né? Que quando vieram à tona, assim, chocou o mundo inteiro, né? Porque foi uma coisa absurda, era quase um lobby lá dentro, né? Desses casos. Então todo mundo, a maioria das pessoas, pelo menos da minha geração, lembra quando isso estourou, né? E o Vaticano em si, ele... É porque assim, lá, quando a gente vai para lá, a gente consegue ter um pouco da dimensão de tudo aquilo refletindo para o mundo. Porque quando eu estava viajando agora, a guia de viagem falou pra gente que os romanos, muitos dos romanos, a maioria são ateus. Então, nesse último... Quando eu estava lá, era dia 1º de maio, é feriado do dia do trabalho no mundo inteiro. E aí, muitos deles estavam viajando, né? Então, teve o funeral do Papa, mas muitos deles nem estavam lá. Então, é muita gente que sai daqui e vai para lá. Então, o reflexo do Vaticano, ele é muito pro mundo, né? Entendi. Quando você vê o Papa saindo lá na Basílica de São Pedro, na Praça São Pedro, naquela janelinha. Ali aquela janela foi projetada para todo mundo ter a visão dele, mesmo que sentado. Porque na última aparição do Papa Francisco agora, antes dele falecer, na Páscoa, que ele vai dar a mensagem de Páscoa, ele aparece sentado. E ele sentado, você vê ele de qualquer lugar que você esteja. Que legal, cara. É muito nítido, assim. E lá, na hora que... A primeira vez que eu entrei no Vaticano... Foi o ano passado, em setembro, você tem em cima imagens dos apóstolos, dos papas, de todos os papas. E são imagens que eles... Cara, é incrível. É uma coisa que você se sente... Quando você entra no Vaticano, brisa. você se sente minimizado, assim. Você se sente... Tipo, porque todos estão olhando, assim. Tem várias... Sabe aquelas estátuas grandonas com cruz segurando? Tipo um com gárgula. Anjos. Tipo gárgula, mas de pessoas, né? E aí tem em cima, em volta do Vaticano, da Praça São Pedro, tem todos os papas, assim. Que cada um legal. deles com uma pose, assim. Tem Cara, 112, então. tem vários. Eu não sei quantos papas foram, né? Eu sei que... É porque tem a São- profecia, você sabe, Sim, né? Qual a ouviu profecia? A profecia do último Papa. Que era o Francisco, não era? Exatamente. Então, é exatamente esse momento que a gente está vivendo, Dan. Que é a profecia do São Malaquias, né? Que ele listou, segundo a teoria, né? Ele listou que seria o primeiro Papa até o último. E o último Papa seria o 112, O né? 112. E que é esse aí. Só que, segundo ele fala que seria um Papa chamado Pedro. Só que não se chama Pedro, né? Primeiro foi Pedro. No caso se chama Francisco e tal. Só que muitas pessoas começaram a atrelar acontecimentos da humanidade com essa profecia. Por exemplo, o aquecimento global, sabe essas coisas? Tipo,
Por quê? Porque essa profecia diz que depois da morte do último Papa, o mundo ia começar a entrar em colapso. Mas... Não, Não, e falam que ele vai ser o Papa ou que vai ser o Papa que vai ser o anticristo. O próximo. O que vier agora, né? Porque acho que pela é. profecia de Malaquias, termina no Papa Francisco, que foi o 112. Eu não sei falar isso. Eu também não sei. O 50º Centro-Leste do Castelo Centésimo. Eu não sei. Centésimo, centuésimo, sei lá. Não sei qual que é. 112. O Papa 113. Isso mesmo. Imagina se a gente fosse falar assim. Porque ele foi o 50º, 52º. Agora veio o que? 50º, terceiro. Ah, gente, pelo amor de Deus. É o Papa 112, agora o Papa 113. Né? Pô. E aí... E o número, né, cabalístico, do 13, né? Então, o 113 viria a ser o anticristo, né? Exato. Mas assim, eu não sei qual é a imagem que as pessoas têm de anticristo. Qual a imagem que vocês têm do que seria o anticristo? Porque eu já conheci vários anticristos. Tipo, que são pessoas que são que são contra aquilo que Cristo prega. Por exemplo, Cristo fala o quê? Até falei isso na live de ontem. Se alguém te der um tapa numa face, ofereça outra face. O anticristo, ele vai falar, não. Se alguém me der um tapa, eu vou devolver 2. Isso já é ser anticristo. Né? Se você... Gente, quando a gente não mata os outros, não rouba... É anticristo. Então, os anticristos, eles são aqueles que são contra... E às vezes nem precisa matar e roubar. Mas às vezes são contra o que Cristo pregou. E às vezes... Só o fato de você não acreditar em Cristo já é um anticristo, porque você não acredita no cara. Faz sentido. Então, assim, qual a imagem de anticristo que vocês têm, assim? É o bíblico? Legal. Cara, não é o bíblico, mas assim, na verdade, porque pra mim eu não acredito. Então... Ai, a gatinha nunca... ela é a gata fantasma. Então... Não sabe o que ela fez hoje? Eu tava sentado aqui na poltrona fazendo alguma coisa, ela veio e pôs a patinha no meu braço, assim, ó. Bonitinho. Eu falei, isso aqui é aproximação. Ela... Nada. Fala, mas então, eu também tenho uma como opinião. eu não acredito, mas assim, é meio que... Eu acho que a minha mistura pega um pouco da cultura pop, o que os filmes mostram como o anticristo. Porque assim, é uma brisa o Cristo a gente vê que é aquela figura que vem toda angelical, toda... Que vai falar calmo, que vai pregar cuidar, o amor, a paz, o amor, exato. o perdão. E aí o outro já chega... Criando caos. Mas não sei se chega nesse caos, talvez um caos silencioso, na malícia, em alguma coisa assim, sabe? Eu acho que eles falam que o anticristo é tudo aquilo que vai deixar a pessoa contra ou desviar do caminho do cristianismo, exatamente, entendeu? Então, mas uma pessoa que já não é do cristianismo, que ela é de outra religião... Pra quem acredita, exato. Ela já é anticristo. Por exemplo, a gente tem aquele caso que a babá do Elon Musk, né, que claro, quando o Elon Musk era uma criança, ela foi babá do Elon Musk. Bem, né? Mas babá do Elon Musk por 50 anos. Ele terminei, né, no banheiro, né? Vamos limpar aquela bunda enorme. O que acontece? Ela já fez um vídeo gravando, se você procurar na internet, você encontra o vídeo da babá do Elon Musk falando que ela acredita que ele é o anticristo. E por quê? Essa babá contrata a senhora, paga ela, fala que meu filho é anticristo. Imagina a mãe do Elon Musk. Imagina! Paguei ela, falando que meu filho é o anticristo. Bem que eu não confiava nela. E aí a gente consegue ver algumas coisas, Dan, que não sei, quero perguntar aqui pra vocês verem se faz sentido. Cara, ele é um cara que ele tá tentando colocar chip no cérebro das pessoas. Claro que... Chip já tem vários, né? Tem chip de anticoncepcional, tem chip de emagrecimento, tem chip pra aumentar o pênis. Mas não funcionou, não. Eles, né? Aí, não, me contaram. Uma coisa é você colocar um chip, que nem a proposta deles lá, né? Sei lá, colocar um chip pra voltar a enxergar. Só que, cara, será que ele não consegue ter um controle sobre você, ter um chip no seu cérebro? Os Estados Unidos acreditam que o TikTok é uma plataforma de espionagem chinesa. Aqui nesse caso é mais sobre o controle.
Será, Dan, que eu não consigo mandar uma mensagem no seu cérebro? Eu já tenho um chip no seu cérebro. Sei lá, escrever compre batom, Dan, compra batom. Sabe, sei lá, não sei. Vai Brisa, Eu acho que você, não. mas só concluir, rapidinho, só pra concluir, pra não me acharem um lunático. Não, imagina. Agora tá ótimo. Eu acho que o anticristo tem mais a ver com um controle de uma nova ordem mundial Eita! do que algo mais espiritual, vamos para o inferno. Mas para ter uma nova ordem mundial que domine, você teria que ter muito tempo. Meu, quanto tempo a Igreja Católica não tá aí? Exato! Você entende? E não Quanto conseguiu ainda fazer isso. Não, exatamente. Ela já teve um momento de auge dela, né? Que ela mandava em tudo e desmandava na Inquisição, quando, não pode isso, não pode aquilo. E mandavam matar mesmo. Hoje em dia ela tá branda, porque não pode, né? Senão ela não pode mandar matar as pessoas. Mas a Igreja Católica, ela tem um poder, mas demorou muito. São mais de 2000 anos aí para você ter um império. E tem. Exato. Você tem, né? É muito bem trabalhado. Agora que nessa viagem que eu fiz, claro, eu não fiz nem 1%, mas assim, andando um pouco por Roma, você percebe a estrutura da fé lá em Roma, no próprio Vaticano e também na Itália inteira, porque você vai para Assis. Meu, na Itália, você vai para Assis, tem a história de fé, tem um santuário de um santo chamado São Francisco, que ele tem uma história de humildade, que ele fica pelado na rua, que ele tira todas as roupas. São Francisco tira a roupa, fica pelado na rua e joga pro pai dele. O pai dele tinha uma loja de tecidos muito finos, muito caros, e ele fala, não quero nada seu. Ele tira a roupa, fica nu na frente e dá para um morador de rua, para uma pessoa em situação de rua. E ele se despoja de tudo aquilo, pega uma túnica velha do morador de rua e veste e vai viver a vida dele. Então, quer dizer, a igreja fala, essa história é boa, é um bom case, vamos sentar aqui, ó. Entendi. Essa história é boa desse cara aí. Você ouviu falar de São Francisco? E aí, claro, né? A gente tá falando de uma maneira assim, sem a questão da fé. Porque quando você coloca a questão da fé em cima, né? Porque ele se entrega a Deus, ele vai, aí tem Santa Clara, que é uma mulher também rica, que ela olha para São Francisco lá, tendo a vida humilde dele, largando tudo para trás, ela faz a mesma coisa. Ela tinha uns cabelos lindos, ela corta os cabelos para tirar a vaidade dela. Uau. Os cabelos dela estão lá, eu vi os cabelos dela dentro de um relicário. E aí a igreja percebe isso. Então por isso que eu falo, a igreja católica especificamente, ela tá muito à frente, porque ela sabe o que funciona, ela sabe o que pega, e ela é muito tradicionalista, porque ela agora vai ter o conclave. Meu, mesmo quem não é católico, a gente fica assim, quem vai ser Exato! Quem vai ser o Exatamente, não fica. A gente fica, vai sair. Gente Meu, fica. e olha o marketing. Eles fazem uma chaminé. Exato. Eles estão lá instalando agora no Vaticano. A chaminé, que na hora que o Papa é escolhido, sai a fumaça da chaminé. Sai a E os fumaça, papas, a fumaça branca. a fumaça branca. E aí eles lá dentro, você não vê a cara deles. Imagina eles lá, vamos soltar, já escolhemos. Na hora que sai, aí depois eles anunciam, o Papa é tal do país tal. Meu, isso aí é um poder. Para vir um anticristo numa nova ordem mundial, ela tem que romper esse poder. Só que então é assim, mais fácil um anticristo vir dentro, não tô falando que vai vir dentro da igreja católica, gente, mas assim, se for para ele ter esse poder, ele teria que vir de dentro da igreja, que já é uma potência. Sim.